Hoje em dia, quem tem animais de estimação sabe que eles são verdadeiros membros da família. Eles nos dão tanto amor e carinho e queremos oferecer do bom e do melhor em troca. O que inclui, claro, a alimentação. Mas nem sempre o que é o melhor para nós humanos é o melhor para os bichinhos. Inclusive, Mari, alguns alimentos que são super saudáveis para a gente podem ser tóxicos para eles. E os cuidados alimentares precisam ser específicos para garantir a saúde e a qualidade de vida para os nossos amigos peludos. Por isso, convidamos a médica veterinária Érica Tavares para ajudar a gente a entender mais sobre esse assunto. Bom dia, Érica. Bom dia, meninas. Tudo Bom bem? Dia. Obrigada Quais critérios? Obrigada a você. Quais critérios a gente deve levar em consideração na hora da escolha desses alimentos? Então, quando a gente seleciona um alimento para o nosso pet, ele tem, se a gente estiver falando de cachorro e gato, ele precisa ter uma boa quantidade de proteína e uma boa qualidade de proteína. A dica que eu dou para os tutores é a seguinte, é olhar lá no rótulo. Os primeiros ingredientes que vêm lá na composição básica de uma ração são os que mais tem naquela ração, naquele componente, naquele pacote. Então, quando eu olho lá e tem farelo de milho, farelo de arroz, soja, sorgo, significa que são componentes que o animal não vai utilizar muito daquilo, não vai absorver muito aqueles nutrientes. Porque o cachorro e o gato, eles precisam muito mais de proteína, muito mais de carne. Então, a gente precisa ter carne, frango, peixe, né, nos primeiros ingredientes ali da composição básica da ração, do que os farelos, né, do que as celuloses, que eles não absorvem bem, do que os vegetais, tá? Além de todas essas questões relacionadas à raça, tamanho do animal, o peso, e tudo isso também tem que ser levado em conta, né? Sem dúvida. Hoje tem bastante ração no mercado que já vem ali com premix de vitaminas, por exemplo, que favoreça animal de pelo longo, né? Aquelas vitaminas que às vezes evitam algumas, por exemplo, gatos que são de pelo longo, que se lambem muito bola de pelo. Então hoje a gente já tem rações que evitam esse acúmulo durante a alimentação. E comida de gente para os pets? Pode, Érica? Não pode. A nossa comida, ela tem muito condimento, ela tem, normalmente a gente coloca ali uma pimentinha, a gente coloca cebola, coloca alho, cebolinha. E esses alimentos, alguns são tóxicos, por exemplo, a cebolinha, ela é tóxica para cães e gatos. Então, a gente não deve oferecer para os nossos animais. Na verdade, os alimentos da família Allium, eles devem ser sempre evitados. A longo prazo, eu tenho tutores que falam assim, mas eu dou para o meu cachorro e nunca aconteceu nada. A longo prazo, a gente sabe que o animal pode desenvolver anemias, por exemplo, pelo uso de cebola, né, pelo consumo de cebola. Então, hoje a gente tem as dietas naturais, têm sido muito faladas, muito debatidas, podem ser oferecidas, mas desde que sejam feitas especificamente para o animalzinho. Então, o tutor que quer oferecer, ele pode consultar uma nutricionista veterinária e aí ela elabora um cardápio para aquele animal e ele vai oferecer aquela dieta específica para aquele animalzinho. O que não pode, como você disse, né, é pegar aquela comida que está ali no almoço, com temperos, né, e aí simplesmente dar para ele. Sim. Mas se for uma comida preparada devidamente para o bichinho, aí pode. Sim, sim. E é importante a gente falar sobre essas questões, como você deu exemplo aí de um alimento que a gente consome no nosso dia a dia e que seria tóxico para o animal, porque a gente tem muitas vezes essa mania de pensar que, porque a gente quer tratar os nossos bichinhos igual a gente, dar do bom e do melhor e realmente cuidar deles, a gente acha que realmente a gente come, eles vai ser o bom para eles, que eles funcionam da mesma forma, mas eles não funcionam, né? Eles têm um sistema digestivo específico, né? Eles têm o corpo deles é diferente do nosso, né? E não é porque a gente acha uma coisa muito gostosa e vai dar pro bichinho que aquilo vai ser bom. E essa questão do longo prazo é muito importante também, porque a gente muitas vezes leva em consideração só aquilo que vai fazer o cachorro passar mal imediatamente. Se eu dei pro cachorro, ele não vomitou, não ficou com diarreia, porque tá tudo bem. Mas pode ser algo que tá realmente causando um dano que vai ser visto dali a anos, né? Exatamente. Vai atrapalhar, às vezes, o bichinho na qualidade de vida dele, deixar marcas que não vai ser simplesmente um tratamento que ele vai fazer que vai resolver, vai ser um problema sério, né? E hoje os nossos animais têm vivido muito mais
E claro que isso está associado à alimentação, ao manejo alimentar correto, né? Muito importante. E a alimentação do animal vai além de simplesmente aquilo que ele come, a forma que a gente cuida da alimentação, as atividades que a gente faz, a forma como a gente oferece a comida também influencia. Por exemplo, a gente pode dar comida para o cachorro e logo depois brincar com ele, levar ele para se exercitar, ou tem que ter um tempo de digestão, que nem a gente costuma ter pra gente? Tem que ter um tempo de digestão. O animal, ele tem... faz um quadro específico que a gente chama de DVG, dilatação volvulogástrica. Antigamente na roça o pessoal falava assim, nó nas tripas, é o famoso nó nas tripas. O animal comeu e aí ele foi lá, pulou, brincou e acabou fazendo nó nas tripas. O que é isso? O animalzinho, quando a gente dá um volume, por exemplo, de ração, quando ele come, distende o estômago dilata e pode acontecer dele fazer um giro no próprio eixo, dele torcer, literalmente. Principalmente os animais de raças maiores, acima de 15, 20 quilos. Então, né, os Rottweilers, os Dogos, pastor alemão, essas raças elas têm uma tendência a ter uma frouxidão maior dos ligamentos do estômago e esse estômagozinho pode rodar no próprio eixo. Isso é muito grave. Eu que atendo em hospital veterinário 24 horas, a gente sabe que faz parte da nossa rotina receber animais com a barriga grande, dilatada, em função dessa rotação do estômago. Não é incomum isso acontecer. Então, sempre que a gente alimentar, e a dica é, primeiro, não fazer uma refeição só ao dia. 2 ou 3 refeições, para quê? Para que o volume dentro do estômago seja um pouco menor. E segundo, 2, 3 refeições, né? Então fracionando e sempre alimentou, deixa o animal ali quietinho, não brinca, não joga bolinha nem nada, deixa ele quietinho, deixa ele começar a fazer essa digestão, dali 1 hora, 1h30, já pode brincar naturalmente. E você que está aí acompanhando o nosso bate-papo, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou quer contar alguma coisa pra gente, aproveita o WhatsApp que está aí na tela, manda sua mensagem que a nossa equipe vai passar aqui pra gente e a gente vai repassar para a nossa entrevistada, para a Érica. E Érica, falando agora sobre uma outra situação. Quando a gente chega em casa, quando a gente fala, né, de bichinho, de gato, de cachorro, é aquela festa. E a gente se sente a pessoa mais importante do mundo, Exato. né? E aí, nesse momento, é indicado, por exemplo, logo depois, alimentá-los, ou também, quando tem essa agitação, é melhor esperar passar para depois alimentar eles? Porque a Mari perguntou do momento seguinte à alimentação, né? Se a gente pode brincar. Mas e antes, quando eles ainda estão animados? É arriscado a gente dar comida para eles? Olha, eu costumo falar que cachorro, gato, é igual criança, né? A gente, para alimentar o nosso bebê, né, a criança que está em casa, a gente precisa de um ambiente favorável, né? A gente ensina. A alimentação é a energia para o nosso corpo. Então, é natural que a gente prepare aquele momento para se alimentar. E com o pet é a mesma coisa. É muito importante conduzir o nosso animal a um momento de calma, a um momento próprio para a alimentação. Então, se ele estiver ali brincando, agitado, isso pode gerar até uma má absorção, né? Às vezes ele não está preparado para receber aquele alimento. Então, é importante ter um momento calmo para receber essa alimentação. E também isso evita sinais de agressividade. A gente tem que lembrar que aquele momento de agitação, de muita festa, muita brincadeira... Euforia, né? De euforia, talvez não seja o momento mais adequado, porque aquele animalzinho, ele vai realmente, pode apresentar ali um sinal de agressividade ou de posse que você talvez nem perceba em função da agitação. Então, é importante ter um momento quietinho, é importante que ele entenda que aquele momento da alimentação é um momento de paciência, de calma, tá? E existem como a gente identificar sinais físicos no nosso bichinho de que ele provavelmente esteja com alguma deficiência nutricional ou que a alimentação dele não está adequada? Para além da óbvia de perder ou ganhar peso, que é o mais óbvio que a gente já pensa, ele apresenta outros sinais, por exemplo, na pelagem? Dá para ver que alguma coisa ali não está certa? Sem dúvida. É igual a gente. Quando a gente come, né, muitos alimentos de baixa qualidade, com baixo índice nutricional, naturalmente a nossa pele, o nosso cabelo não vão ficar tão bonitos. E aí o humano ainda fica tentando suplementar, né? Toma vitamina e tudo.
Os nossos pets, a mesma coisa. Se a gente dá uma ração de baixa qualidade, naturalmente isso vai se refletir num pelo mais opaco, ou num pelo quebradiço, ou em queda de pelo, que é uma reclamação muito comum na nossa rotina. O pelo está caindo muito. Aí você vai ver, é uma ração, o animal está comendo uma ração de baixa qualidade ou um alimento de baixa qualidade, às vezes até um alimento humano, né? Eu já tive tutores que falaram assim, meu cachorro só come arroz e frango. Com certeza, só comer arroz e frango a vida inteira não cobre a quantidade de nutrientes que esse animal precisa ao longo da vida. A nossa telespectadora Tuninha, de Varginha, obrigada Tuninha pela mensagem, ela disse o seguinte: tenho 8 cães e misturo na ração creme de legumes com peito de frango. Só assim eles comem. Posso fazer isso? Pode, desde que seja, né, aquela primeira diquinha, sem tempero, né, feito especialmente para eles, pode, sem problemas. É bom que dá um saborzinho, né? Quanto mais saborosa a ração, mais facilmente eles vão se alimentar. Se for uma ração de boa qualidade, ela misturar sem problemas. E uma coisa que é importante a gente falar também é com relação à idade do animal, né? A necessidade de nutrientes que o animal precisa também muda de acordo com a idade? E aí falando com relação de filhote para adulto e adulto para idoso, existe essa variação também? E até a quantidade também de ração, né? Pode mudar. Muda. O premix de vitaminas na ração dos filhotes é maior. Os filhotes, eles ainda não têm um sistema imune muito competente, então a gente tem que lembrar que as rações, elas precisam favorecer essa imunidade. E diferente do idoso, por exemplo, que tudo bem, a gente tem que ter um favorecimento de imunidade, tem que ter uma boa quantidade de nutrientes, mas as rações de idosos hoje, que são as rações da linha Mature, elas são rações que contêm, aí, por exemplo, ingredientes que favoreçam articulação. Hoje a gente tem rações que já vêm com sulfato de condroitina, com glicosamina, que são suplementos, que são substâncias que favorecem a articulação, coluna, coração, rins. Então, muda sim de acordo com a idade. Doutora, obesidade, alergias, outros problemas de saúde também exigem ingredientes especiais, né, para a ração? Sim. Hoje a gente tem rações com menores componentes de acordo com aquilo que o animal apresenta. Então, por exemplo, o animal é alérgico a determinada proteína. Então, hoje a gente tem rações hipoalergênicas no mercado disponíveis com uma proteína, às vezes, hidrolisada, ou uma proteína de cordeiro, uma proteína de peru, que são proteínas que oferecem menor risco de alergia ou de reações. Então, varia, sim, de acordo com o tipo de apresentação clínica desse paciente, a gente pode escolher uma ração que seja mais benéfica para ele. É importante falar também que existem algumas raças que têm mais tendência a ter alguns tipos de problema do que outros. Até algum ponto para a pessoa estar ciente, atenta, né? Antes, né, de adotar um bichinho ou de, enfim, comprar um bichinho de estimação para ter em casa, entender isso, que pode acabar sendo um gasto a mais, que realmente, né, essas rações específicas tendem a ser mais caras, que tem que estar disposto a ter ciência. Pode ser que eu precise comprar uma ração específica pro meu bichinho, porque ele tem já uma predisposição genética a ter alergias, a ter maior, enfim, problemas, vários problemas que o bichinho pode ter mais tendência a ter dependendo da raça. E a responsabilidade nossa é garantir essa qualidade de vida para ele, a partir do momento que você assume isso, né? Exato. Eu falo o seguinte, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com caminhas, né, caríssimas e brinquedos caríssimos, mas eu acho que a gente precisa pontuar essa questão da saúde, nutrição, vacina. Então, naturalmente, o tutor ele tem que saber que ele vai ter, né, essa despesa. Hoje a gente sabe que as rações de boa qualidade, elas são realmente mais caras. Você falou, né, das raças. Algumas raças têm, sim, mais probleminhas com relação à pele, pelo. Hoje a gente tem os bulldogs franceses, por exemplo, né, eu tenho muitos pacientes que têm probleminhas de pele, que coçam bastante. E aí a gente tem que passar uma ração específica para aquele tratamento, né? Uma ração terapêutica, da linha que a gente chama terapêutica. E se a gente for falar da dieta natural também, que está muito em voga hoje, né? Para quem quer dar a dieta natural, também precisa suplementar. Então,
precisa estar sempre em contato com o nutricionista, precisa estar sempre vendo o que é necessário para cada raça, para cada pelo, né, para cada animalzinho. É extremamente importante. Olha, a nossa telespectadora Débora Santos, de Barra Mansa, mandou aqui uma pergunta pra gente. Ela conta que ela tem 11 gatos e 10 cachorros, então olha, haja disposição. Tem foto, inclusive, dessa bicharada aí pra gente poder ver alguns, olha aí, alguns dos gatinhos dela. Alguns, né, porque são os nossos telespectadores pets, Mari. Olha que fofura. Já estamos vendo ali a janelinha dela telada com os gatinhos do lado, que é muito importante. E ó, ela faz a seguinte pergunta: posso dar ração e leite para os gatos? E a limpeza cozida que pegamos no açougue, que é aquela sobra do açougue, isso pode? Como que entra essa questão? A questão do leite já é uma dúvida muito comum, polêmico, né? A gente não suplementa a ração dos felinos com leite. O leite, ele tem uma macromolécula e a gente sabe que a doença mais comum no felino é a insuficiência renal. Então, o leite, ele não faz bem para o trato urinário do felino. Então, se a gente puder, a gente evita. Eu sei que muita gente gosta de oferecer um leitinho para o gatinho, mas a gente evita. A outra pergunta dela é com relação à limpeza cozida que pegamos no açougue, que são as sobras do açougue. Ah, sim. Olha, o gato, ele deve receber proteína, mas ele deve receber proteína de boa qualidade. Excesso de gordura, assim como pra gente, também não é benéfico. Então, por exemplo, se ela pegar ali uma carninha mais magra e cozinhar para os gatinhos dela, pode sim. Hoje em dia, tem várias pessoas preconizando alimentos crus para os animais, principalmente para os felinos. A gente precisa processar esse alimento. Então, o alimento ele pode ser oferecido cru, desde que seja feito o congelamento durante 7 dias, para uma esterilização ou para diminuir a quantidade de bactérias, né, de micro-organismos daquele alimento e que ele possa ser oferecido para o pet com segurança. Então, cuidado com esse alimento que ela pega aí no açougue é isso. Não só oferecer uma quantidade de gordura muito grande, o que seria maléfico para esse animal, para esses animaizinhos a longo prazo, mas também oferecer alimentos de boa qualidade e processados da forma correta, ou bem cozidinhos, ou processados em congelamento da forma correta. Vamos falar um pouco agora sobre como a alimentação pode afetar, além da nutrição do nosso bichinho, o trato digestivo, aquilo que é mais óbvio, que a gente já imagina, sim, também a saúde bucal dos bichinhos. De que forma que essas duas coisas estão ligadas, como que a alimentação pode favorecer, por exemplo, o desenvolvimento do tártaro, e ainda complemento com a pergunta, esses petiscos que dizem, que prometem acabar com o tártaro e o mau hálito, realmente funcionam? Então, o que funciona para acabar com o tártaro? Escovação dentária, igual a gente. Por que a gente escova os nossos dentes todos os dias? Para tirar aquela sujeirinha que forma a placa, que forma o tártaro. Então, o ideal seria que a gente escovasse o dente do nosso pet todo dia. Comeu, escovou o dentinho. E aí a Bárbara perguntou no intervalo, mas e se o animal for bravo? Realmente, é uma situação ruim. Então, aqueles petisquinhos, de forma mecânica, eles podem sim ajudar. Hoje em dia existem umas escovinhas que a gente cola no chão a vácuo. Então você põe no chão, o pet vai ali, fica mordendo. Ela cumpre o mesmo papel da escovação de dente. Então ajuda. Mas o fato é que escovar o dente ainda é o primeiro da lista. Com relação à alimentação, a gente sabe que quanto mais molinho for o alimento, maior a chance dele grudar no dentinho, maior a chance dele ficar ali e formar o biofilme. Então, hoje a gente vê que os pets que comem ração, eles têm uma tendência menor a formar tártaro, porque a ração ela é mais durinha, então a própria mastigação acaba favorecendo a remoção daquela sujidade. Agora, os pets que comem dieta natural, alimentos mais molinhos, Aí tem que reforçar a escovação, porque a tendência é formar mais facilmente o biofilme.
E uma pauta que é fundamental, né, a gente saber quais alimentos devem ser evitados ou até mesmo proibidos, né, na hora da gente dar ali para eles. Inclusive, essa é a pergunta da Daniele, de Mário Campos, Minas Gerais. Ela pergunta sobre o chocolate, se ela pode dar chocolate para os cachorros. Não, de forma nenhuma. O chocolate tem uma substância chamada teobromina que os pets não metabolizam. Então, os pets, eles intoxicam gravemente e facilmente. Eu acho que eu já comentei com a Mari numa entrevista anterior que eu perdi uma paciente que estava passando o Réveillon em Cabo Frio há uns 3 anos atrás. A tutora me mandou uma mensagem muito triste falando que eles foram para a praia e, enquanto isso, a cachorrinha dela comeu um chocolatinho desses convencionais que a gente compra no mercado. Chocolatinho comum. Comeu, quando chegou, tinha passado mal, ela levou no veterinário e infelizmente não deu tempo. Então, a depender da quantidade de teobromina, quanto mais escuro for aquele chocolate, mais teobromina ele tem. Quanto mais cacau ele tiver, mais teobromina ele tem, maior é a chance de intoxicação. Então, chocolate é sim um grande veneno, é extremamente tóxico. E tem outras substâncias. Cafeína a gente não deve dar para o nosso pet. Eu já tinha falado da cebolinha anteriormente. A gente tem que tomar cuidado com esses alimentos, sim. Um erro muito comum que a gente pega na nossa rotina, pelo menos eu, na minha rotina, eu acho que meu animalzinho está com dor. Então eu vou lá e vou dar um remedinho que eu tomo para dor de cabeça em casa. Eu vou lá, vou dar aquele remedinho para o meu pet. E aí o que acontece? Aquele remedinho para dor de cabeça que a gente toma tem cafeína. E aí pode acabar acontecendo um processo de intoxicação, de hiperexcitação desse animal. E esse tutor pode acabar gerando alguma complicação de saúde. E pode ser fatal, como você mostrou, né? Chocolate, infelizmente, algumas vezes é fatal, sim. Ótima pergunta, né, que a Daniele trouxe. Com certeza, eu acho que a gente pode sempre partir do pressuposto que não sabe, é tóxico. Parte do pressuposto que é tóxico, porque peca pelo excesso. Exato, que é melhor. Peca pelo excesso. Se for uma coisa que você tem certeza que realmente não vai fazer mal pro bichinho, que vai fazer bem pro bichinho, de preferência, aí sim, mas tá na dúvida, não dá pra descobrir, não faz, vou fazer o teste, né? Não dá, né? Depois você consulta com o seu médico veterinário, pergunta se pode, se tem problema, e assim, aí sim, né? Se tiver liberado, dá, mas não vamos fazer o teste, não vamos fazer dúvida. Vou dar um pedacinho aqui desse não. negócio pro bichinho pra ver se pode, pra ver se ele vai passar mal ou não, porque pode ser uma coisa que a gente acha, no máximo vai dar ali uma diarreia levinha e pode causar uma intoxicação que vai levar o bichinho a óbito de forma muito rápida, né? E a gente não vai nem ter tempo de entender o que aconteceu. Então, vamos sempre pecar pelo excesso e evitar, né, de dar para tentar depois descobrir o que acontece. E vamos falar agora um pouquinho sobre a transição de troca de ração, né? Porque é muito comum a gente precisar fazer uma troca. Seja porque a ração que o cachorro está acostumado a comer tem falta, o que acontece muitas vezes, né? Ou porque às vezes o animal começa a rejeitar aquele alimento e precisa fazer uma troca, às vezes por própria orientação do veterinário. A questão da fase da vida, às vezes o filhote que fica adulto ou idoso e aí precisa trocar a ração. Não é só simplesmente comprar uma ração nova e dar para o bichinho comer, precisa haver um processo de transição, né? Não, precisa ter um processo de transição. Essa transição ela precisa ser gradual, tá? Ela precisa ser uma transição lenta. Normalmente a gente pede para começar com 50%, então você dá 50% da ração antiga e 50% da nova e vai cada dia acrescentando mais da ração nova e menos da ração antiga, até conseguir fazer a transição completa. Um detalhe importante dessa pergunta é o seguinte: quando a gente fala de um pet que a gente vai fazer a transição gradual, a gente tem tempo para isso. Quando a ração acabou e eventualmente eu preciso fazer essa troca, às vezes não dá tempo. Então tem que ficar de olho, por exemplo, se ele não vai ter uma diarreia, né? Se ele não vai ter alguma coisa com relação a essa questão da transição. Uma outra coisa importante o meu pet não está aceitando a ração. E aí eu troco de ração. Olha, talvez ele não esteja aceitando a ração, porque ele realmente não quer mais, enjoou daquela ração, mas é muito importante ficar atento se ele não tem alguma outra coisa para não estar aceitando a ração. Porque o primeiro sinal clínico
que a gente vê quando o pet não está bem é que ele para de comer. Então, talvez ele não esteja aceitando a ração porque ele não está bem. Problemas no dentinho, dor de dente e outras coisas que devem ser investigadas, tá? E ó, tem mais interação, vamos ver qual foto aí a gente recebeu. Vamos dar uma olhadinha. É o Vacil Benete, Visconde do Rio Branco. Ai, meu Deus, que foto mais linda. Linda. E os dois quentinhos ali. Os dois quentinhos agora nessa época do ano, né? E é muito engraçado, porque a gente é brasileiro, né? A gente tem essa mania de esfriar um pouquinho, já embrulha o cachorro na coberta, já põe uma roupinha. E a gente vê esses vídeos dos cachorros aí de regiões com neve, se jogando no meio da neve, não tão pulando nem na aí pro água, frio. no frio. E a gente vê esfria, cai 2 grauzinhos, já embrulha os cachorrinhos na coberta. E o pior é que eles gostam, né? Eles adoram. Eles vão junto com a gente. E, Érica, falando agora das rações de qualidade, né? Assim, elas são de fato fundamentais à qualidade e à expectativa de vida do cachorrinho, né? Do animal em geral. Vou até juntar com a pergunta da Ana, que é de Sarzedo, Minas Gerais. Ela diz o seguinte: sempre que compro ração mais barata para minha cachorra, ela aceita, mas solta mais pelo, fica mais magra, ao contrário de ração mais cara. Por que isso acontece? Então, qual que é o critério que a gente deve seguir na hora da compra da ração? Não é só o preço, né? A gente sabe que isso pode estar, sim, relacionado à qualidade do ingrediente que tem ali naquela ração. O preço, ele pode estar relacionado também ao trabalho que esse laboratório fez para desenvolver essa ração. Então, a qualidade do produto que está ali dentro daquele pacote, mas também ao investimento que o laboratório fez para desenvolver aquele produto. Então, eu falo que é igual a gente. Se a gente comer um alimento de baixa qualidade todo dia, obviamente isso vai se refletir na nossa saúde e também vai se refletir na nossa qualidade, na nossa longevidade, né? Isso a gente sabe, a gente nem cumpre, né, rigorosamente isso. Às vezes a gente come uma porcaria, uma besteirinha, mas a verdade é que quanto melhor for a qualidade da nossa alimentação, maior vai ser a nossa longevidade e maior vai ser a qualidade da nossa pele, do nosso cabelo. Para o animal funciona da mesma forma. A Ana, né? Ela tem toda a razão. Realmente, assim, isso vai, a qualidade da ração, do nutriente que está ali dentro, vai se refletir na pele, no pelinho do cachorro dela. E essas categorias de ração como Premium e Super Premium, elas realmente refletem esse nível de qualidade ou são só nomes ali para colocar que a ração é melhor? Deveriam refletir, mas infelizmente a gente não tem uma legislação tão apertadinha no nosso país para fiscalizar isso da forma mais correta possível. Então, eu acho que vale lá a dica da primeira pergunta. Olhar os ingredientes na composição básica do produto. Porque a gente vê rações da linha Premium e Super Premium no mercado, infelizmente, ainda com o que a gente considera subproduto. Ainda com muitos farelos, com muitas coisas que não são nutrientes tão importantes à dieta do cão e do gato. E o nosso público de BH também está acompanhando o nosso programa. Marcos Piraquara disse o seguinte: posso substituir ração do pet por uma alimentação caseira? Antigamente não existiam muitas rações e eles viviam bem, com saúde. É mais saudável? Por exemplo, cenoura ralada, fígado. Então a gente volta nesse assunto em relação à comida caseira. É mais ou menos aquilo que a gente comentou lá nas primeiras perguntas. Olha, a gente pode substituir desde que a dieta seja feita especificamente para eles. Então eu sugiro realmente consultar um profissional para fazer uma dieta balanceada. Ele pode suplementar com uma cenourinha, com uma batatinha, com alguma coisa que ele cozinhe? Pode, sim. Com relação à qualidade de vida antigamente, eu sempre fico na dúvida do seguinte: será que os nossos pets não adoeciam? Ou será que a gente não levava eles no veterinário com frequência e a gente não descobria as doenças que eles tinham? Porque o que a gente sabe é que a expectativa de vida dos nossos animais está aumentando muito. E isso eu acho que pode estar, sim, relacionado à qualidade do nutriente que eles recebem também. Então, antigamente, os nossos cachorros não viviam tanto. Hoje, a gente sabe que os nossos pets vivem muito mais, envelhecem com muito mais qualidade. Então, eu acho que
Antigamente a gente dava qualquer comida, mas também a gente não investigava tanto quando os nossos pets adoeciam. Com certeza, é aquela mistura da informação e da qualidade dos produtos. Exatamente. Também, né? Ó, a gente recebeu participação da Rosana Seta, de Juiz de Fora, mandou foto pra gente, então a gente quer ver aqui. Ai, o meu filhinho. Ai, Lajinho. É o Lajinho. É o diminutivo de Laje, é o Lajinho. Mais justo. Ai, mas vai me fazer chorar ao vivo? Que absurdo. Eu quero saber se meu pai vai mandar uma foto do Luke. Será que ele tá assistindo? Também quero mostrar ele aqui. Amei. Mas o Luke já apareceu tanto aqui no programa, né, Bárbara? O Luke já é assim, figura carimbada do nosso Manhã Diverso. E agora tá bem acompanhado do meu. Já teve até matéria sobre o Luke aqui no programa. Então quem quiser ver o meu cachorro querido Luke, procura no YouTube da TV Diverso, que tem até rede social, o Luke. Ele tem Instagram. Obrigada, mãe, amei a foto. Muito fofinho, gente. Essa carinha, né? A gente não resiste, né? E aí, quando a gente chega em casa, como eu falo, eu me sinto a pessoa mais importante do mundo, né? Hoje eu me arrumando pra vir pra TV, tá paradinho assim na minha perna, dormindo, cochilando. É isso. E nós somos, né, a pessoa mais importante pra eles. Eles dependem muito da gente. E tem mais, vamos ver também. Tem a interação da Renata, de Juiz de Fora. Ela mandou uma pergunta, mas primeiro vamos ver a fotinho que a Renata mandou pra gente. Ai, o gato Tom, gente, que charme. Lindo. Um coraçãozinho no nariz. A pergunta da Renata é, no inverno, os pets comem mais? Eu sei que a gente come mais no inverno, né? E os pets? Olha, acaba que a quantidade de ração do nosso pet, ela é sempre dosada, ou deveria ser, né? Existe uma tendência do gasto calórico para proteção, né? Para aquecimento do corpo. A gente não tem pelo. Então, a gente gasta um pouquinho mais de caloria para aquecer o nosso corpo no inverno. O pet, um pouquinho menos, porque ele já vem com uma capinha de proteção, então a gente não tem. Eu, por exemplo, em casa, como eu dou sempre a mesma quantidade de dieta para os meus, eu não percebo essa diferença ainda não, tá? E sempre depois que o animal comer, é importante fazer a limpeza ali do potinho, né? Para evitar proliferação de fungos, bactérias, é algo que às vezes, né, passa despercebido. Sem dúvida, a maioria dos tutores esquece realmente, e aquilo ali é alimento como qualquer outro. Então eu sempre falo que é igual a gente acabar de comer o nosso pratinho de comida e não lavar e ter que fazer a próxima refeição no pratinho sujo. E eu acho que para os pets ainda tem um agravante, o faro, né? Os nossos animaizinhos, eles sentem mais cheiro, eles têm um faro melhor do que o nosso. Então imagina, você ter que comer numa vasilha suja, é horrível. E o depósito de micro-organismos ali pode ser prejudicial à saúde do pet. Então sim, deixa uma buchinha lá, lava com detergente, seca direitinho para a próxima refeição. A cada refeição tem que lavar a vasilha assim. Olha, chegou a interação também da Danusa de São Lourenço, sul de Minas. Minha terra. Olha só! E ela mandou foto também pra gente, não mandou, pessoal? Vamos ver se tem aqui no telão. Olha que fofura! Que gracinha. Olha a pose. E ela tá fazendo uma pergunta muito importante, inclusive. Minha cachorrinha só gosta de ração colorida. Faz mal? Então, rações com corante a gente evita. Provavelmente, o que acontece, Danusa, é que a sua cachorrinha, ela gosta porque as rações com corante, elas têm tendência a ter mais gordura, né? Então, é aquele negócio. O que é melhor? A saladinha lá de alface ou o sanduichinho? A gente tem uma preferência, né? O nosso paladar aceita melhor, normalmente, aquilo que tem mais gordura, né? Aquilo que nem sempre é tão saudável. Então, a minha dica, minha sugestão é procurar aí uma ração, sempre pacote fechado, que é uma coisa que a gente esquece também de falar. Comprar pacotinho fechado, não comprar ração a granel e evitar as rações com corantes. São produtos artificiais que não vão favorecer em nada o animalzinho. E a Daniele, de Mário Campos, Minas Gerais, também mandou aqui a interação pra gente. Vamos dar uma olhadinha. Olha, ali. um filhotinho. Filhotinho. Lindo, gente. Descobrindo o mundo ainda. É uma fofura. Adorei, Daniele. Eles são essas coisas cheias de energia, né? Filhote é uma coisa que às vezes a gente fica até querendo pegar um pouco emprestado pra gente, né? Eles têm tanta energia, tanta curiosidade pra ver tudo, pra brincar, pra explorar. E a gente fala assim, podia emprestar um pouquinho dessa energia pra gente, né? Pra gente conseguir. Esse deve estar comendo bastante, hein? Porque, olha, filhote gasta energia.
Gasta come energia. muito e gasta energia. Ainda tem que crescer, né? Ainda tem que energia pra brincar E e é pra só o crescer. começo. E é só o começo, é verdade. muito fofura. Daniele que também mandou pergunta pra gente mais cedo, então muito obrigada pela participação de todo mundo que mandou aí fotos, mandou vídeo e pergunta sobre esse assunto, sobre os bichinhos, porque é isso, né? A gente quer dar o melhor pra eles, quer dar qualidade de vida pra eles, mas às vezes a gente acha que o que é bom pra eles é o mesmo que é bom pra E gente. não é, a gente E não entendeu é. aqui que claramente não é, né? Exatamente. Érica, muito obrigada por ter vindo Imagina, conversar com a gente menina. Obrigada. mais Obrigada uma a vez, vocês pelo ajudando a convite. gente a cuidar melhor dos nossos bichinhos, dar mais expressar o nosso amor da forma que vai ser realmente melhor pra eles. Muito obrigada. Viu? Imagina, Obrigada. eu que agradeço o convite mais uma vez.